recapitulando o último capítulo, então, que é o capítulo 12, que é o capítulo do umbral, o André Luiz, quando o Lísias conta dos locais ali do nosso lar que recebem pessoas do umbral e outras vão para o Ministério do Auxílio ou da Regeneração, ele pergunta pro Lísias assim, surpreso, poxa, me fala dessa zona do umbral que quando eu estava na Terra, eu nunca ouvi falar disso, né? E o Lísias até responde surpreso para ele, poxa, você passou tanto tempo lá e não se lembra, não sabe de que zona que nós estamos falando, né? Porque foi o tempo que ele passou. Mas, de certa forma, ele estava num momento ainda de muita incompreensão, de muito sofrimento, e não sabe exatamente tudo o que comporta o umbral. E aí o Lísias explica que o umbral é uma zona que começa na Terra, então a Terra está incluída em parte do umbral e termina nas zonas próximas ali no nosso lar. E o que ele explica é que é uma zona, como eu deixei aqui grifado, é uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los e demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, todos aqueles que não cumpriram seus deveres sagrados e acabaram por desvio, por indecisão ou por realmente insistir em alguns erros, são as pessoas que vão para esse local. E aí ele explica, mas ele resume mais ou menos assim, falando: imagina que a gente tem uma roupa suja e a gente vai num lugar para lavar essa roupa suja. Só que ao invés da gente lavar, a gente acaba sujando mais. Então, quando a gente volta para o plano espiritual, ou seria para nossa casa, né? Se a gente foi para lavar roupa suja e não lavou, a gente vai ficar numa zona intermediária para esgotar muito dessa sujidade para não ir para planos superiores carregando vibrações negativas, coisas ruins, que é a comparação que ele faz com essa roupa suja. Então, é muito simples a gente entender dessa maneira, porque é assim. Em encarnações passadas, nós cometemos erros, acumulamos débitos e coisas, e isso é como se fosse a comparação da sujeira. E aí a gente promete numa nova encarnação, se prepara, reencarna, só que quando a gente reencarna, a gente esquece. E ao invés de lavar a roupa, muitas vezes a gente acaba sujando ela mais. E aí, quando a gente desencarna, então a gente não vai para planos superiores porque a roupa está carregada, está com mais sujeira, mais lama. Então, o umbral é uma zona de esgotamento desses resíduos mentais que a gente acumula nas nossas encarnações e que não são benéficos, não são proveitosos nos planos mais altos, né? E ele fala também no capítulo que não só o ódio leva uma pessoa ao umbral, mas as grandes paixões. E ele conclui falando: todo desequilíbrio, tudo o que excede não tem proveito. Então, tudo que não tiver equilibrado vai demandar um tempo nosso nessa zona intermediária do umbral. Aliás, o umbral é um termo que significa justamente a soleira de uma porta, que é uma porta que divide um local de outro local. Então, a Terra seria um local, o plano espiritual mais elevado, um outro local. E o umbral é o meio do caminho. Então, a gente pode ficar nesse meio do caminho o tempo que for necessário para esgotar isso daí que a gente acumula. Depende muito da nossa receptividade, da nossa disposição de eliminar tudo isso. Então, por isso que tem pessoas que passam poucos dias ou poucos minutos no umbral, e tem pessoas que passam anos, tem pessoas que passam séculos, e isso daí não tem regra, né? Depende muito do problema, do grau de evolução, do grau de endurecimento de cada um de nós. Mas, é como eu falei, vale a pena depois ler ou ouvir com atenção esse capítulo inteiro, porque ele tem muita coisa interessante. E aí, acabando então o capítulo umbral, hoje nós vamos para o capítulo 13, no gabinete do ministro. Tudo bem até agora? Então, aqui alguma dúvida ficou dessa revisãozinha do umbral?
Não, foi ótimo, Marco, para dar pelo menos uma referência. Uma Obrigada. noção, é. Aí então vamos começar o capítulo 13. No gabinete do ministro. Lembrando que o ministro, o Clarencio, que é quem tirou André Luiz do umbral, ele é um dos ministros, né? Um dos 12 ministros que compõem um dos ministérios, são 6 ministérios. Mas aí começa o capítulo então dizendo assim: com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Quer dizer, o André Luiz até agora está cada vez mais melhorando, né, no que ele está recebendo ali no auxílio, né, no hospital. Passeou já com o Lísias, soube sobre a questão da alimentação, foi na área lá que distribui a água. Agora conversou sobre o umbral e ele está dia após dia melhorando. Só que agora ele fala que ele começou a sentir a necessidade de uma movimentação e de trabalhar. Não só, né, de ficar ali recebendo um tratamento que era necessário, mas agora ele já quer fazer um pouco a mais. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal. Quer dizer, imagine que ele está há algum tempo já recebendo um tratamento ali no Ministério do Auxílio, mas ele já passou 8 anos sofrendo no umbral. Então, é por conta disso que é uma soma já de tempo de ociosidade, é que quando ele estava no umbral, a noção de tempo, né, e ele estava totalmente perdido. Então, não é exatamente o que fez diferença. Agora que ele está realmente consciente, esclarecido, cada vez mais melhorando na sua condição, ele está voltando a ter a necessidade de ser útil, né? De trabalhar para se sentir útil, como um homem normal no mundo faz, né? Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, e muitas falhas me assinalavam o caminho. Quer dizer, ele reconhece que não trabalhou exatamente como ele deveria, como ele poderia, né? Ter sido útil por querer bem ao próximo, isso ele já tem aprendido. Mas de qualquer forma ele trabalhava. Então ele tem noção disso. Muitas falhas assinalavam o caminho dele. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Então isso também mostra pra gente o como realmente ele abreviou a vida dele, né? Como ele, no começo do livro, foi considerado suicida, né? Chamavam ele de suicida porque ele abusou, né? Das coisas que prejudicavam o próprio corpo. E ele, como médico, sabia que aquilo poderia levar a um problema, um prejuízo para o seu próprio corpo. Por isso que ele foi considerado um suicídio indireto. E agora, com essa informação, fica mais claro ainda, né? Porque, ó, recordou os 15 anos de clínica, quer dizer, ele trabalhou 15 anos na clínica médica. Então, ele deve ter morrido muito cedo, por conta desses abusos, desses exageros. Mas, o que ele está falando aqui é que ele estava se lembrando desse tempo que ele trabalhava e sentindo agora um vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Olha por que ele está falando isso, né? Ele se sentia como um agricultor em pleno campo. Por que isso, né? Ele era um médico, ele está no hospital. Então ele foi médico, morreu como médico, está recebendo um tratamento num hospital, mas ele se sente como se fosse um agricultor num campo, quer dizer, ele é um médico no hospital, de mãos atadas, sem poder atacar o trabalho. Então ele não pode sair ali do quarto dele e visitar os outros doentes e fazer o que ele poderia saber fazer. E olha por que ele conclui e confirma que ele não pode, né? Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Quer dizer, na época, ele até tinha uma certa. Ele era considerado um bom médico, né? Então, como pesquisador, como médico, e até como amigo, como ele fala aqui, ele se considerava uma pessoa que executava bem aquilo. Agora, ele sabe que na questão
humana, na questão de irmão, é que ele não tinha aprendido muito bem, não tinha dado devido valor, a devida atenção. E aí ele fala que ali onde ele estava, né, ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Quer dizer, ele ouvia os gritos, né, os gemidos ali nos quartos do lado, mas ele sabia que ele não podia executar nem a função nem de enfermeiro e nem de um mero colaborador, alguém que socorre alguém numa urgência. Claro que não me faltava desejo. Então ele queria fazer muito aquilo, mas ele tinha plena consciência que ele não podia. Ele não tinha condições, ele não estava apto para isso. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Então a postura do André Luiz, e é isso uma coisa que chama muito a atenção em alguns determinados trechos do livro, porque é o que fez o André Luiz aprender cada vez mais, né? Essa postura humilde que ele teve em reconhecer a sua pequenez, a sua limitação, a sua impossibilidade perante ao que ele estava agora comparando ou se comparando com relação ao atendimento até que os enfermeiros faziam, né? Então ele estava humildemente reconhecendo que ele não tinha a ousadia de se atrever a tentar fazer algo, porque ele sabia que ele não tinha capacidade naqueles moldes, né, que eram feitos ali. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Então ele sabia que não era como a medicina na Terra que era aplicada ali. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Então, na Terra, para você ser útil para um doente, você tem que ler e um título conquistado através dessas leituras, dos estudos e das provas com as notas que seriam necessárias. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração. Olha isso, né? Que coisa tocante e ao mesmo tempo de uma profundidade, né? Que a gente acha que é simples, né? Então, é como aqui na Terra, né? Eu vou estudar, então se eu tirar uma nota, eu consigo. Mas não é. A medicina ali, onde ele estava recebendo aquele auxílio, ela começava por todos os médicos que ali não eram, porque aqui também na Terra a gente às vezes vê alguns médicos que são extremamente coração, extremamente humanos, e outros não, mas todos podem exercer a medicina. Agora, ali não. Ali todos os médicos dali começavam com a sua medicina no sentimento, no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Então era esse o pré-requisito básico para se exercer a medicina ali no plano espiritual, principalmente na colônia espiritual que se chama Nosso Lar, que é o que nós estamos aqui ouvindo falar sobre. Mas eu imagino que não seja diferente em outras colônias do mesmo nível que o Nosso Lar. Então começa no sentimento, no coração, e se exterioriza, então, o atendimento é a tradução de amor e cuidado fraternal para com os doentes. Um pouquinho diferente do que, na verdade, não estou falando agora só da medicina, mas como a maioria das pessoas encarnadas encaram o seu trabalho, né? Como a maioria encara como a obtenção de recursos, dinheiro ou conquista de alguns recursos para pagar, mesmo que seja para pagar conta ou para uma sobrevivência digna, mesmo que seja. Mas para muitos isso é o principal. E não a possibilidade de atender um ser humano, um outro ser humano como irmão e ser útil a ele com todo o amor que esse ser humano merece. E olha o que ele ainda conclui na sequência dessa explicação, que ele primeiro falou dos médicos, mas agora ele falou, qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Quer dizer, ele já reconhecendo que qualquer enfermeiro dos mais simples estavam em patamar superior ao que
o conhecimento, né, o cabedal de informação científica da medicina que ele tinha poderia ser comparado como realmente abaixo daquilo. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Então, por isso que ele não se atrevia, porque ele tinha essa consciência, que ele não tinha essas características que ele observava, ou que ele vem observando desde o início do seu tratamento, em todos o que dão atenção para ele. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Então ele foi lá e perguntou para o Lísias, né, sobre essa necessidade que ele estava começando a sentir, né, de trabalhar, mas essa impossibilidade que ele tinha plena consciência, que ele realmente não tinha possibilidade, e perguntou para o Lísias. E o Lísias fala, por que não pedir socorro de Clarencio? Atendê-lo-á por certo, peça-lhes conselho. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Quer dizer, mostrando, já faz algum tempo, provavelmente, que o Clarencio não visita ele diariamente, mas apesar de não visitar, ele pergunta pelo André Luiz com frequência. Então ele se preocupa com o André Luiz e com certeza vai fazer algo em benefício das necessidades que o André Luiz estaria pedindo. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Então, ele ficou feliz, né? Mas não é tão simples assim conversar com o ministro. O ministro Clarencio é um ministro do auxílio, é um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio, que é o ministério onde fica o hospital, onde o André Luiz está ficando. Mas então ele entendeu que ele precisaria, no dia seguinte, na manhã seguinte, né, ir numa entrevista particular com ele no gabinete do ministro. Esperei ansioso o momento oportuno. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio, em identidade de circunstâncias. Quer dizer, ele ficou surpreso já de ver que ele não era o único a querer falar com o Clarencio. O Clarencio, além das obrigações dele como ministro, das funções que eram inerentes ao que ele ocupava de cargo, né, de posição ali, ele viu que outras pessoas também queriam conversar com ele para pedir alguma coisa, conversar, seja lá o que for. Mas ele fala que não, em identidade de circunstâncias, quer dizer, provavelmente querendo pedir algum tipo de auxílio do ministro em relação ao que essas pessoas queriam. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Então, antes mesmo que eles fossem recebidos para conversar sobre o que eles tinham a pedir, o ministro já tinha chegado e já estava trabalhando nos assuntos que eram mais importantes do que aquilo que ele ia fazer com eles. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos, 2 a 2. Isso daqui, eu vou parar um pouquinho aqui, porque é algo que há muito tempo eu ouvi num grupo de estudos e me chamou a atenção. Porque a pessoa que falou sobre isso, ela falou justamente que isso é uma característica, não é por acaso, do próprio atendimento ali que o ministro Clarencio ele coloca, que já é também muito diferente dos nossos moldes aqui na Terra, né? Então, para uma entrevista, vamos supor, quando a gente vai num lugar para pedir alguma coisa para alguém ou para seja lá que lugar que a gente for para ter uma conversa particular, a gente entra sozinho. A gente chega a nossa vez, a gente fala sobre o nosso assunto, porque muitas vezes a gente quer ou realmente algo muito particular, ou a gente quer uma atenção especial, ou a gente quer segredo. Então, lá, pelo menos nessa circunstância com o ministro Clarencio, não é assim. Todos que iriam conversar com ele, ele chama 2 a 2. Então, é o André Luiz e mais alguém.
É uma pessoa mais outra pessoa. E não é só o que eu estou falando, eu não estou falando assim porque eu acho, porque uma pessoa me chamou a atenção a esse método e porque aqui na sequência o próprio André Luiz explica. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Quer dizer, primeiro, do lado de lá, não tem segredo. Não tem nada que você possa pedir com um favoritismo maior para você do que para outra pessoa. Então não tem nada que você precise que não mereça o compartilhar daquilo, porque se aquilo for digno, se for correto, ele pode ser compartilhado. Agora, se não for digno, se não for correto, não é nem para colocar para fora. Não é nem para pedir. Por exemplo, um favor que você não mereça ou um favor que passe você na frente de outra pessoa. Então, ali não existe. E é justamente o que o André Luiz falou. Impressionou a ele esse método, esse processo de audiência. E ele soube, porque o ministro achava que qualquer problema de qualquer exemplo ali que possa estar acontecendo na situação de alguém, ela vai ser útil para que outra pessoa analise, aprenda também com aquelas circunstâncias. Então, esse método aproveitava que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros. Quer dizer, não só isso, também o que o Clarencio teria para falar para um já seria útil para outro, porque eles só falam verdades, eles só falam coisas que é útil, que são úteis para qualquer um. Então, se todos ali estão em regime de aprendizado, então o que o Clarencio tem para falar não precisa ser perdido para uma única pessoa, pode ser dividido para as duas, né? Assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, ele sendo também uma pessoa extremamente atarefada, aproveitava por também ganhar tempo com essas explicações que alcançavam mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Decorridos, eu vou seguindo, vocês me parem, por favor. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Quer dizer, ele estava ali com as duas, eram três, né? Então foram dois primeiro e muito tempo ali ficaram conversando, muitos minutos, como ele fala aqui, mas aí chegou a vez do André Luiz. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. Então, como essa senhora tinha chegado antes, ela iria entrar junto com o André Luiz, mas ela iria falar primeiro. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Então, olha isso, uma senhora, né, uma senhora de mais idade, pelo que ele fala, explica ali, toda educada, nobre Clarencio, né, vem pedir os seus bons ofícios em favor dos dois filhos dela. Quer dizer, provavelmente uma solicitação nobre, um pedido que merece atenção. E aí ela segue, né? Já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Então, olha, ela está falando sobre dois filhos que ela tem muita saudade e que ela está falando que ela tem informações de que eles estão sobrecarregados e exaustos no ambiente terrestre. Então, são dois filhos que ainda estão na Terra. Ela desencarnou antes, está no plano espiritual, querendo ajudar os dois filhos que estão passando por apuros aqui ainda encarnados. Reconheço que os desígnios. Peraí, deixa eu subir aqui. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Então, olha isso, né? Ela provavelmente quer ajudar,
não está tendo a concessão, né? Porque ela mesma já se justifica. Eu sei que os desígnios do Pai, né, de Deus, do Criador ou dos superiores, são justos e amorosos. Quer dizer, não tem injustiça e nem falta de amor em eu não estar podendo ir ajudar. Mas ela está querendo se explicar para o Clarencio. Mas eu sou mãe, você tem que me entender. Uma aflição de mãe, uma angústia de uma mãe, ela tem que ser ouvida. Então, para quem ouve um pedido como esse, se sensibiliza, né? Fala assim, poxa vida, é uma mãe, tem filho passando apuro na terra, está pedindo com toda a educação, já falando, parece, com plena consciência de tudo que está ali. Mas olha, prestem atenção na ponderação, na forma de encarar do Clarencio. E que esse é um grande aprendizado que nós temos que ter aqui na vida, né? De muitas vezes a gente tem excesso de vontade de ajudar e nem sempre essa ajuda ela se reverte em benefício para a pessoa ou para quem a gente quer. Porque às vezes o excesso de bondade não pondera o que é correto, o que é justo ou o que é realmente eficiente. E aí ela fala isso e segue explicando ali, né, o André Luiz. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. Quer dizer, além de tudo, deságua em chorar. Quem é que não se sensibiliza com uma mãe chorando, né? Vê e não quer ajudar. O ministro dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, quer dizer, olha que apesar da resposta que nós vamos ouvir dele, a postura dele não é de impaciência, de intolerância, de indignação. Olhar de fraternidade. E, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Quer dizer, bondoso. Não é com maldade, não é querendo ferir, mas ele já consciente, ou ele com uma visão completamente diferente, né, sobre o problema, sobre as causas e as consequências, ele responde bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, o que me cabe fazer? Quer dizer, olha isso, né? Como ele realmente já pega algo que ela, se ela está se justificando, se ela está falando, eu sei que o nosso Pai, nosso Deus, é justo e amoroso, mas ela quer inverter isso. Ela quer se colocar acima da vontade de Deus. Então, e é justamente o gancho que ele pega e chama a atenção dela. Fala assim, mas se você mesmo está reconhecendo que Deus, que nosso Pai não está falhando, ele é justo e amoroso, o que você quer que eu faça? Que estou muito abaixo, né, de nosso Pai. E aí ela ainda responde. Ele chama a atenção para a consciência dela, mas ela ainda, na sua cegueira, muitas vezes, ainda daquela mãe amargurada, fala, desejava, replicou a aflita, que me concedesse recursos para protegê-los, eu mesma, nas esferas do globo. Quer dizer, ela queria ela ir lá, poder estar lá na crosta e ter recursos para proteger os filhos. E aí o Clarencio fala, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Então, isso daqui também é uma informação que a gente pode tomar como um aprendizado que talvez a gente possa levar para o resto da vida. Porque muitas vezes a gente quer proteger alguém, quer levar um auxílio como ela está pedindo. E olha o que o ministro já está dizendo assim muito claramente. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Porque é um vício do ser humano encarnado querer que as coisas venham de graça do alto, né? Querer, eu quero que Deus me habilite, eu quero que Deus faça o que me falta para eu poder ficar bem. E se esquece que Deus dá os recursos para que nós possamos crescer, nos fortalecer, aprender e nos habilitarmos para fazer essas coisas. Então, se a pessoa não tem a humildade, ela se acha já suficiente e não quer receber, não acha que tem que se esforçar para nada, ela
o orgulho faz com que ela peça para o pai e fale assim, ah, não. Tanto é que ela já está invertendo isso. Ela quer que se faça a vontade dela e não a vontade de Deus, porque ela provavelmente já foi negada de poder ir lá. Se ela tivesse livre acesso, ela já estava lá embaixo, já estava aqui na terra, ao lado dos dois filhos, para poder ajudar. Mas ela sabe, ela já tem informação ali no nosso lar, como a gente já tem aprendido, que se você foge a isso, você vai com a sua vontade própria, você está em nível vibratório diferente, você está fazendo o seu próprio desejo. Você está envolvida naquelas tramas que o umbral nos aprisiona, a todos nós. Né? O egoísmo, as coisas pessoais demais, é, falta de observância, né, das leis maiores, do coletivo, da obediência aos desígnios que nós não entendemos muitas vezes. Então, o que o ministro está falando é justamente isso. Só com humildade, e não só humildade, para reconhecer que você ainda tem que melhorar, mas o trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para proteger alguém. E aí vocês vão entender o porquê desse trabalho aqui, porque ainda na sequência vai mostrar para a gente algumas das indolências dela, né? Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar. Quer dizer, ele fez uma comparação para elas assim, né? O que você acha? O que você consideraria de um pai encarnado que quer ajudar os dois filhos, mas fica tranquilão em casa, no conforto do lar? Não quer sair para trabalhar, não quer suar, não quer se esforçar, não quer entrar na luta do dia a dia, né, que todos nós temos que enfrentar no nosso trabalho, para conseguir ganhar o sustento para poder dar um conforto, uma educação ou alguma coisa para os nossos orientados, tutelados, né? E é essa comparação que ele pede para que ela pense. Então, se você entende que um pai que não trabalha na terra não vai conseguir recursos para ajudar os seus filhos, o pai criou, o pai maior aqui, né, falando agora do pai, nosso pai celeste, Deus, o pai criou o serviço e a cooperação como leis, que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Então, é da lei divina a cooperação e o serviço. Então, movimento, trabalho e cooperação, quer dizer, pensando em ajudar o próximo, pensando em ser útil, aliviar o trabalho dos outros, né? Não atrapalhar. Então, serviço e cooperação são leis divinas que ninguém pode fugir delas sem que acarrete prejuízo pessoal. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Então aí o Clarencio, como já conhece a história dela, né, chama a atenção para esses pontos importantes e fala: você não, sua consciência não te cobra nada sobre isso que eu estou te falando? E ele acrescenta a pergunta: quantos bônus hora poderá apresentar em serviço de sua pretensão? Para quem não sabe, bônus hora é como se fosse a, a unidade monetária no plano espiritual. Se aqui na Terra a gente tem o dinheiro, então se você não trabalha, você não deveria conseguir dinheiro, né? Que a gente sabe que aqui na Terra também existem outros meios que as pessoas burlam e conseguem o dinheiro. Ou você rouba, ou você tem alguém que te beneficia sem você merecer. Então, por exemplo, os cargos públicos que a gente muito questiona, fala assim, a pessoa tem registro, não vai trabalhar, mas recebe todo fim de mês aquela quantia. No plano espiritual não existe isso. Então lá existe o bônus hora, quer dizer, para cada hora trabalhada, você tem um bônus, você tem uma cota correspondente àquela hora trabalhada. Então não existe, por exemplo, a questão de você não ter trabalhado e receber esse bônus hora. É por hora trabalhada. E é o que o Clarencio está perguntando para ela. Eu estou falando isso porque esse N aqui até explica isso. Mas tem um capítulo um pouquinho mais para frente
que chama exatamente bônus hora. E ele explica justamente essa questão que depois a gente vê com mais detalhe. Mas é só para entender isso, que é uma recompensa ou uma medida de tempo útil ali no plano espiritual que você acaba adquirindo alguns benefícios por ter trabalhado. Então, para a gente ver também como não é totalmente evoluído, você também precisa de alguma coisa que quantifique quanto você se esforçou para saber se você tem benefício para adquirir com aquilo que você juntou. E é o que o Clarence está perguntando. Quantos bônus hora você tem em benefício disso que você está me pedindo? A interpelada respondeu hesitante. 304. Então, ela tem 304 horas trabalhadas ali no nosso lar. E aí o Clarencio responde, é de lamentar. Elucidou Clarencio sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. Imaginem o que é isso, né? Se a gente sabe que aqui na Terra, uma semana, em média, num trabalho normal, né? Sem horas extras e tudo mais, são 44 horas que você consegue numa semana. Então, seriam mais ou menos 180 horas num mês. Então, imagina que ela mora há 6 anos no nosso lar e tem 304 horas trabalhadas até agora. E é por isso que o Clarencio fala. É de se lamentar. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se estabeleceu, se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, quer dizer, o que o Clarencio está lembrando ela é o seguinte, mas apesar disso, logo que você veio do umbral, né, logo que você se restabeleceu daquele tempo necessário para se restabelecer, ofereci atividade louvável na turma da vigilância, no Ministério da Comunicação. Quer dizer, o Clarencio arrumou já um emprego para ela. Colocou ela na turma da vigilância, no Ministério da Comunicação. E aí ela responde, mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Quer dizer, já reclamando, né? Justificando, falando assim, ah, não, mas aquilo lá não dá para tolerar. O tempo todo lutando contra pessoas que só querem fazer o mal ou que estão mal intencionadas. Era natural que não me adaptasse. Então ela já de bate pronto devolveu para o Clarencio se justificando. Falou, ah, não, mas ali não dá. Como se ele, um espírito superior a ela, não tivesse dando algo que fosse digno dela cumprir, né? Mas ainda assim, olha a paciência e a tranquilidade desses espíritos. E Clarencio continuou imperturbável. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas. Palavrões, indecências, miséria. Então, olha isso, né? Como é uma pessoa intolerante, uma pessoa que se sente. Olha como ela não tem nada de humildade, ela se sente acima de tudo isso. Então, o primeiro que o Clarence, o primeiro emprego que ele ofereceu, ela já falou que não servia para ela. O segundo, ainda mais, falou pessoas imundas. Como é que eu vou trabalhar com pessoas imundas que falam palavrões, indecências, miséria? E aí, olha, seguindo. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro. Enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolera, senão os santos? Quer dizer, ela se reconhecendo, eu não sou santa para. É só quem realmente é muito evoluído para poder trabalhar ali onde você me colocou. Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí os meus esforços, replicou o benfeitor, sem se perturbar. Quer dizer, até o modo de falar dele não é nem do jeito que eu falei, né? Não ficaram aí os meus esforços, né, minha irmã?
Porque ele, sem se perturbar com a mesma bondade do início da conversa, ele ainda segue. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada, né, com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Então, como muitos também fazem aqui na Terra, né, procuram o mínimo esforço, procuram descansar. Acham que trabalho é coisa para gente que é indigna. Aliás, isso é uma cultura que vem até do nosso passado como humanidade, né? A própria escravidão, ela vem dessa mentalidade, que os seres humanos que tinham dinheiro achavam que era indigno trabalhar. Então, achava-se até no direito de escravizar outras pessoas que achavam que eram pessoas muito inferiores a ele e achavam que aquilo, o trabalho era para eles, os imundos, os que estão abaixo. Então, e por isso se colocam no descanso. Eu não vou trabalhar, alguém trabalha por mim e eu ganho isso daí. E eu vou um pouco além. Porque não é difícil encontrar alguém aqui na Terra que queira logo uma aposentadoria ou ganhar na loteria para não precisar trabalhar, né? E se nós estamos entendendo bem, não existe ociosidade, não existe repouso para espíritos evoluídos e espíritos mais adiantados. O repouso, a tranquilidade ou receber sem merecer são para os espíritos que ainda não entenderam muito bem. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Quer dizer, olha aqui, tudo que a gente tem também, né? Quem não se cansa de trabalhar? Quem não se depara com vibrações negativas no ambiente de trabalho? Quem não tem, muitas vezes, um chefe ou uma pessoa dentro do ambiente de trabalho que é uma pessoa que se sente também superior e maltrata e pisa nos seus funcionários ou na posição, muitas vezes, que nós nos colocamos, né? E só que ela foge a tudo isso. Ela não acha que merece tudo isso, então ela acha que tudo o que ela fez é justificável. O Clarencio insistentemente está dando oportunidade para ela e ela, depois de tantas tentativas, é como o Clarencio falou, você, enfadada com todas as minhas tentativas, se retirou deliberadamente dos seus trabalhos e foi para os campos de repouso. Foi para as áreas de curtição, lá, de tranquilidade, no plano espiritual, que a gente sabe que tem esses parques, essas áreas da natureza, e como as necessidades materiais ali são muito menores, ela consegue se sobreviver dessa maneira. E aí ela fala mais uma vez sobre aquilo e ele ainda responde: pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Então, se você quer auxiliar sem trabalhar e sem ser humilde, você não vai conseguir. É da lei divina. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores. Então, se você não está cooperando com ninguém que eu estou te dando oportunidade aqui em cima, como é que você vai querer ajudar a outras pessoas? Independente que sejam seus filhos. Que sejam, porque não saber ser útil, a gente pode tentar ser útil para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos queridos amigos, irmãos, mas a boa vontade sem conhecimento e sem humildade muitas vezes prejudica ao invés de auxiliar. Então, o trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência.
Aqui tem muita coisa para a gente, na verdade, discutir, mas aqui isso aqui não daria para ficar só numa conversa aqui. Existem várias mensagens do Emmanuel que falam da necessidade que nós temos de conseguirmos amigos no plano espiritual, porque na verdade merecimento nós não temos muito. E se nós não, então sozinho nós não conseguimos muito. Nós não temos recursos próprios, pessoais ainda, que são suficientes para conseguir ser eficientemente, ajudar eficientemente alguém sozinho. Então, se nós não temos como se fosse um grupo, né, de cooperadores, de colaboradores, amigos que se envolvam no mesmo trabalho para poder fazer aquele auxílio, sozinho nós não vamos conseguir nada. Então, sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. E é por isso que fala, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Porque nós precisamos do auxílio desses que nós vamos nos simpatizando, nós vamos nos unificando a eles, né? Porque esse conjunto é que acaba sendo o auxílio efetivo. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Quer dizer, não existe nenhum tipo de vida aqui na Terra que não seja interdependente de outro ser humano. Então nós somos seres interdependentes. Nós dependemos uns dos outros para poder produzir, beneficiar, ser beneficiado, ajudar, ser ajudado. O servidor, então, o servidor que obedece construindo conquista os superiores. Não, calma, vamos lá. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Então não tem como. Em qualquer cargo, qualquer posição que nós possamos ocupar, nós não fazemos nada sozinho. Até a pessoa que produz sozinha alguma coisa, ela depende de quem vai comprar aquilo que ela produz, para que ela receba o recurso que ela precisa para ela poder também fazer o que ela tem de planejamento. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. A gente tem muitas vezes a ideia de que nós somos autossuficientes, né? Que nós conseguimos tudo sozinhos, ou basta o nosso esforço que a gente se garante. A gente não é nada. Se a gente prestar atenção, a gente depende o tempo todo desses recursos divinos, dessa intervenção do plano mais alto, né, que nos sustenta, principalmente na posição em que ainda nós nos encontramos ainda de seres muito imperfeitos. E aí ele termina então, faz uma pausa, né, o Clarencio dessas explicações que ele está falando para ela. Depois de uma pequena pausa, continuou: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Quer dizer, ela não sabe aguentar nenhum tipo de dificuldade ali nos trabalhos, ali no plano espiritual mais elevado. Então, como é que ela acha que ela pode ser útil defendendo os filhos dela das dificuldades, das maldades de outras pessoas, se ela não mostrou que ela sabe suportar nada disso? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos. Quer dizer, em nenhum momento ele está falando que a intenção dela não é nobre. Mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Então, aqui tem uma palavra que muda todo o sentido da frase, né?
Se ela fosse, ela seria como uma mãe paralítica. Quer dizer, uma mãe que não teria condições de levar nenhum tipo de auxílio. Incapaz de prestar socorro justo. Então, a palavra aqui, justo, muda tudo. Porque prestar socorro, às vezes a gente presta, a gente faz o que acha que é melhor. Agora, nem sempre o que a gente faz é o justo, é o correto, é o melhor para aquele que nós estamos tentando ajudar. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Então, olha isso, né? A questão da interdependência. Se nós queremos realmente ajudar alguém que a gente ama, a gente precisa da interferência de outros que a gente tenha, de certa forma, também levado algum tipo de auxílio, mostrando a questão da necessidade da cooperação, do auxílio mútuo, porque é na força, é na união dessas forças que a gente acaba conseguindo algum tipo de eficiência no estágio evolutivo que a gente se encontra. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Quer dizer, ela provavelmente é um ser que ainda vive um pouco isolado. Ela não foi simpática e não está tendo, na verdade, a simpatia de ninguém ali ainda. Ela o tempo todo está vendo problema em todos. Então, quem é que está querendo, na verdade, auxiliar ela por simpatia, por realmente retribuição? O Clarencio está tentando ajudar de todas as maneiras porque ele está num cargo que ele se colocou ali para poder auxiliar quem quer ser, mas de maneira equilibrada, de maneira justa. Por isso que ele não está cedendo ao que ela está pedindo. Mas agora, ela, como é que ela vai conseguir pessoas que se predisponham a ajudar no que ela quer, se ela não está fazendo o mínimo esforço para poder ser simpática ou levar um auxílio a outras pessoas? Então ela está querendo só receber, e não quer fazer nada. E aí o Clarencio fala: volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente e reflita. Estão pedindo ainda, ele nem está arrumando de novo nenhum tipo de emprego para ela, porque ele sabe o que vai acontecer. Mas ele deu uma grande explicação para ela e agora pedindo para que ela volte a esse local de tranquilidade, de calmaria e pense em tudo aquilo que ele falou. E tudo aquilo que ele falou serve para todos nós, né? Porque todos nós estamos aqui conscientes das nossas limitações também. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, com muita educação, com ponderação, ele falou para ela, negou, né, o pedido e falou: pensa no que eu estou te falando e depois nós vamos reavaliar aquilo que você está me pedindo. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Aqui termina esse capítulo, né? Mas para a gente ver o quanto o método do Clarencio já é extremamente útil. Porque o André Luiz está presenciando um pedido que é descabido, está ouvindo as ponderações do Clarencio e agora já refletindo. Porque agora ele já levantou hesitante, né? Ele falou: será que o que eu vou pedir, eu também não estou pedindo sem merecer? Ou será que eu já tenho preparo? Não sei, isso é assunto para o próximo capítulo. Mas o como realmente o assunto de um é útil para outro. Tanto é útil que, além dele ter refletido sobre o que ele vai falar no próximo capítulo, ele resolveu colocar um capítulo inteiro no livro Nosso Lar sobre essa explicação, sobre essa presença sobre o que ele presenciou, né,
nessa entrevista dessa senhora com o ministro Clarencio, né? E esse é o capítulo, então, no gabinete do ministro, que nos fala sobre isso. Vocês ficaram quietinhos demais? Ou eu falei demais? Não, foi ótimo. Porque a explicação estava muito explicadinho mesmo. Mas O não, Marco, muito interessante. mas não temos nada, vocês não têm nenhuma dúvida ou alguma coisa para discutir, para acrescentar? Eu tenho, Diga. tenho dúvida. Aí, nesse caso, por exemplo, uma irmã, assim, que não contribui para a comunidade, ela existe, por exemplo, ela descer ela voltar para o umbral, ela, ela, ela ascendeu a comunidade, mas esse irmão que não colabora, ele volta? Então, Bia, isso, na verdade, isso me faz pensar exatamente no que você está perguntando, mas isso me fez pensar também outra coisa. Primeiro, com relação ao que você está perguntando, a gente pode descer padrão vibratório, sim, e voltar para o umbral. Então, não sei se eu já falei para vocês aqui ou foi no outro grupo lá dos mensageiros, de casos que a gente vai ver mais para frente. Não é nem no livro Nosso Lar, é nos mensageiros. De pessoas que saíram para auxiliar, despreparados, e a hora que tentam auxiliar, se envolvem nesse tipo de preocupação de novo, de falta de preparo, e ficam de novo presos naquela faixa mental. Então, não que a pessoa volte para trás na evolução, porque não existe isso. Mas existe você oscilar, porque nós ainda somos seres que não estamos constantes no mesmo padrão vibratório. Então, o que a gente já adquiriu está consolidado. Algumas coisas a gente não volta a cometer mais como erro, mas tem outras que ainda estão na fase de aprendizado. E então ela poderia sim, se ela não tivesse, por exemplo, o preparo e a orientação do Clarencio, ela poderia ter voltado para auxiliar os filhos e ficado por lá. Não auxiliado, atrapalhado e ficado envolvida, ainda aprisionada àquela vibração. Então essa é a primeira coisa que é o que você perguntou, Bia, que me fez pensar já também. Mas outra coisa que me fez pensar, como é que uma pessoa que está agindo exatamente assim está no nosso lar? Foi o que eu pensei o tempo todo. Eu falei, como que ela chegou lá? Porque ela tem uma tendência a egoísmo, a julgamento, né? Então, Então, pensei, eu o que penso que em ela duas fez para coisas. chegar Eu lá? não tenho a resposta exata, Bia, mas eu penso em duas coisas. A gente não tem todas as informações para a gente conseguir categorizar o que é um ser que já está livre dessas teias do umbral e já está podendo habitar um local como o nosso lar. Mas uma coisa, assim, a gente vai aprendendo, e tem um capítulo até mais para frente que conta a história de um espírito que era extremamente orgulhoso e não reconhecia os próprios erros. Não achava que tinha que melhorar, achava que tinha que já estar numa posição boa, e esse espírito ele não pôde entrar no nosso lar. Apesar de estar querendo, de estar exigindo, ele não pôde. Mas o que eu penso, Bia, primeiro, é essa questão. O livro está dando um panorama resumido para a gente, mas a gente não sabe. Está chamando a atenção, o Clarencio está chamando a atenção nos pontos fracos dela. Mas a gente não sabe todos os pontos fortes que podem estar fazendo com que ela esteja ali. E tem outra coisa. O próprio André Luiz, em vários momentos, ele se reconhece não merecedor de estar ali. Mas ele está ali por intercessão da mãe dele, principalmente. Mais uma vez, reforçando o que disse nesse capítulo. Quando nós temos pessoas que nos amam, se preocupam com a gente, a hora que a gente sai, na hora que a gente sai de um padrão vibratório muito baixo, às vezes aquilo é suficiente para conseguir trazer a gente para um plano que faça com que a gente comece a ir para frente. Só que no caso dela, pode ser que ela esteja indo para trás. E aí pode ser que ela desça. A gente não sabe depois a continuação da história dela. Pelo menos no nosso lar não fala isso.
mas é possível que ela não esteja ali condizendo com o padrão vibratório do nosso lar, esteja cada vez mais ficando endurecida e de novo saia dali e não volte mais, pelo menos por algum tempo. Então eu penso nisso, Bia, mas tudo isso que eu estou te falando são reflexões pessoais. Eu não tenho a resposta exata para isso, não. Entendi. Obrigada. Imagina. Eu achei interessante que, eu acho que até essa questão de ficar pensando o que ela estava fazendo lá, porque o comportamento dela é um comportamento que a gente vê muito aqui, né? Sim. Então, para mim, esse capítulo foi muito um capítulo para mostrar exatamente as lições de comportamentos que são muito habituais aqui. O que nem quando você estava falando, quem não tem um chefe mais difícil, quem já não passou por um tipo de situação como essa, em vez de ficar reclamando o porquê que essa situação está acontecendo, né? Então, eu acho que foi me pareceu um capítulo meio beabá, assim, em relação à nossa realidade, um pouco mais próxima, porque ela parecia ser realmente uma pessoa com comportamentos mais mundanos. Exatamente. E mostrando que esse comportamento padrão para a gente é justamente o que está negando o benefício do alto, né? Exatamente. Então, Muito bom. Então realmente tem muita coisa para a gente pensar, mas que a gente então aí desenvolva durante a semana mais sobre o assunto. E aí no próxima semana a gente tem deixa eu ver até o nome do próximo capítulo. Elucidações de Clarencio. Então agora o Clarencio vai falar com o André Luiz propriamente sobre o assunto dele. Certo? Excelente. Ótimo. Então, agradecendo mais uma vez a vocês, a paciência, a companheirismo, né, de estarmos juntos, descobrindo, aprendendo tudo isso, e a gratidão ao plano espiritual que nos ajuda. Sim, obrigada a você pelo tempo com a gente. Imagina, é bom para Pela todos nós. paciência. Sim. Obrigada. Obrigado, boa Bom noite domingo para a Obrigada, todos. boa noite, boa semana.